Olá, meu nome é Camila Santos e você está mais uma vez no programa Mergulhando na Palavra. Eu quero te convidar a me seguir nas redes sociais, tanto no Facebook, Camila Santos, quanto no Insta, Camila287528. Lá você vai encontrar vídeos, vai encontrar lives e vai encontrar postagens que vão te aprofundar na palavra, vão te levar mais para pertinho de Deus. No programa passado nós falamos sobre constância. E sabe, quando eu penso em constância, constância em Deus, em firmeza, eu lembro de um soldado. O soldado que é aquela pessoa que é chamada a ser treinada para um momento de guerra. E é dado àquela pessoa todo um treinamento e um aparato, a roupa certa, a arma certa, a tática para cada momento. E nós recebemos isso de Deus. Se nós formos olhar o Velho Testamento, nós vemos um contexto de guerra física muito real. Por quê? Porque eram sombras de uma realidade espiritual que nós vivemos o tempo todo. Nós estamos em guerra. Não despreze essa informação e não se distraia. O próprio Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que para aqueles que creem em Deus, ele se faz como um escudo protetor, um escudo que é parte da armadura de um soldado de guerra. Deus é isso, para aqueles que creem nele, uma armadura, um escudo, uma proteção. É interessante que Davi, que foi pastor de ovelhas, mas foi também o comandante do exército de Saul e também chegou a ser um grande rei, um guerreiro. Ele sabe muito bem o que é uma luta, o que é uma guerra, o que é usar arma e batalhar numa guerra real. Davi, quando chega um moço ali no acampamento e luta contra o filisteu Golias, Davi fala algo muito interessante. Davi diz para Golias: você vem contra mim com espada e lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Davi ali, ele tinha desprezado a armadura de Saul, não porque a armadura de Saul era uma armadura ruim, a armadura de Saul era o método que se usava ali para aquela guerra. Só que Davi estava nos ensinando: não, a minha força vem do Senhor. A armadura que eu vou usar é uma armadura espiritual e é o nome do Senhor. Davi já estava nos ensinando que a armadura, que o poder e que as armas e que a tática vem de Deus. Em Efésios 6, a partir do 10, nós vemos a famosa armadura de Deus. Diz que nós temos que nos fortalecer no grande poder do Senhor para resistir no dia mau, porque nós somos guerreiros de Deus. E o dia mau, ele sempre vem. Mas ele começa dizendo: estáis, pois, firme. Isso no verso 14. Cingindo-vos com a verdade. A verdade. E por que a verdade em primeiro lugar? Porque lá no Éden, o que fez com que Adão e Eva caíssem da posição de filiação que eles tinham foi justamente a mentira da serpente. Eles acreditaram na mentira, rejeitando a verdade que saiu da boca de Deus, que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E por conta disso, a primeira arma que faz parte ali da armadura, a primeira parte da roupa espiritual que nos é apresentada é justamente a verdade. Cingido, ou seja, um cinturão. O cinturão, ele pega a parte do ventre, não é por acaso. Porque quando eles abraçaram a mentira de Satanás, rejeitando a verdade de Deus, eles acabaram comendo de um fruto mortal que vai ser o que? Digerido no seu ventre. E foi comido justamente pelo seu desejo, o desejo também do seu ventre.
Então nós temos que estar cingidos, protegidos da verdade. O que importa não são os meus desejos, o que importa não é o que eu acho, o que importa não é o meu eu, mas a palavra de Deus, a verdade de Deus, o princípio de Deus e a palavra que sai da sua boca. E ele continua, vestindo da couraça da justiça. Uma couraça, né, que me veste ombros, peitoral. Couraça vem de couro. Justiça me torna justo. E aí eu lembro também do Éden, quando Adão e Eva, antes de serem expulsos daquele lugar, Deus pega, mata um animal e veste eles com o couro daquele animal para que a sua nudez não fosse exposta. E nudez fala do quê? Do pecado. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós abraçamos a verdade, cingimos o nosso ventre com a verdade, que é o próprio Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós somos vestidos de uma justiça que não é nossa. E a justiça de Deus, ela milita contra a justiça própria. A nossa justiça própria é uma justiça egoísta, que quer sempre fazer justiça porque algum dano nos foi feito. A justiça de Deus não. É uma justiça que vem vestir a nossa vergonha. Vestes de justiça, vestir do próprio Jesus. Ele nos torna justo porque ele é justo. E continua. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os meus pés têm que estar calçados, alicerçados com o evangelho. O meu caminhar tem que ser pautado no evangelho da paz. Ou seja, nas boas novas da paz. Não é só uma questão de ide. Não é só uma questão da grande comissão de pregar o evangelho. Mas quando ele diz que os meus pés têm que estar calçados com o evangelho da paz, quer dizer que eu tenho que andar nos princípios do evangelho. Que a minha caminhada tem que ser uma caminhada em cima da palavra, em cima dos princípios do evangelho. Ele me reconciliou, Jesus me reconciliou com Deus. Ele fez paz entre mim e Deus. A palavra de Deus diz que nos foi dado o ministério da reconciliação. E por onde eu andar, eu tenho que viver esses princípios e também levar outros a se reconciliarem com Deus por meio da pessoa de Jesus. O evangelho da paz. Paz com Deus. Embraçando sempre o escudo da fé. A fé tanto é um fruto do Espírito, quanto é um escudo eficaz contra os dardos inflamados do inimigo. O tempo todo, o que Satanás quer é roubar a minha e a sua fé. Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e crer que ele é recompensador dos que o buscam. E situações, pessoas são usados para quê? Para que nós percamos a nossa fé e fidelidade a Deus. Abrace esse escudo e se proteja. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Note que essas duas partes da armadura elas são colocadas juntas, capacete da salvação e espada do Espírito. Por quê? Capacete da salvação protege sua mente, olhos, ouvidos, tá aqui, protege na cabeça, onde tem olhos e ouvidos. A cabeça é a parte mais importante do corpo. Salvação é com a sua mente que você confessa, é com a sua mente que você entende a questão da confissão e faz com a sua boca. E a salvação, ela vai te proteger a sua cabeça. Um soldado na guerra, quando há o embate,
é tentado o tempo todo a atingir o soldado na cabeça porque é uma parte mortal. Se nós somos atingidos na nossa salvação, é mortal. Então, proteja a nossa mente, o capacete. Nós temos que vestir a nossa cabeça de salvação, pensar como um salvo, agir como um salvo, falar como um salvo, fechar as portas da minha visão para não entrar destruição, o que vai destruir a minha salvação e também os meus ouvidos. Proteger. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é ali aquela parte de confronto. Não é de defesa, os outros são de defesa. Ela é de ação, é de ataque. É o está escrito, foi a forma que Jesus atacou. Está escrito, está escrito. E para isso, a minha mente de salvo tem que meditar na palavra. Por isso que as duas vêm juntinhas na ordem. Capacete e espada. Só que tem algo muito interessante que muitas vezes nós desprezamos na armadura de Deus. No final ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando no Espírito com E maiúsculo. Ele não está falando de espírito de oração. Ele não está falando em você entrar no estado que você ora com a mente. Ele está falando de orar no Espírito com E maiúsculo em todo o tempo. Ele está falando em oração em línguas. A oração em línguas é uma arma espiritual e está junto com a armadura de Deus. Por quê? Porque a edificação da própria pessoa. A edificação é o que Paulo fala na carta aos Coríntios. Quando você ora em língua, você é edificado, edifica-se a si mesmo. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não despreze o tempo de oração. Ore em todo o tempo, ore com entendimento, mas ore também em línguas. Não espere para orar em línguas só quando você sentir o mover do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, quando acontecer algo sobrenatural. A Bíblia te deu a oração em línguas como uma arma. Use-a. Se você tem uma arma, se você tem um revólver e você precisa usar no momento de se defender e não usa, é ineficaz. É ineficaz. Deus já nos deu todo o aparato para estarmos em guerra. Não despreze isso. Até o nosso próximo programa.